The Beginning After the End. Volume 9. Capítulo 341. Pós-cinzas. Aldir. Pós-cinzas. Tudo, cada árvore, cada animal, cada ser menor, por centenas de quilômetros, se tornou em cinzas e poeira. Isso era o poder dos Azuras. Eu vasculhei a paisagem estéril procurando qualquer coisa, qualquer sinal de vida ou partícula de mana, que pode ter escapado do meu ataque. Mas não havia nada. Meus passos estralavam a superfície quebrada do chão enquanto eu vagava pela terra devastada que um dia havia sido Elenoir. Até o chão não era mais estável, ameaçando colapsar abaixo de mim a qualquer momento. Eu era um soldado, cumprindo meu dever e seguindo as ordens de meu lorde. A floresta chamuscada deveria ter me enchido com uma sensação de orgulho, sabendo que eu tinha dado um golpe terrível em nossos inimigos. Orgulho, contudo, não era a emoção que eu senti com a visão dessa paisagem sinistra. Nem perto de ser. Quando eu fui enviado para matar os Greysunders, eu assim fiz sem hesitar. Não havia orgulho, porque ninguém se sente orgulhoso em matar um mosquito, mas não havia nem pena ou remorso. Havia sido meramente um momento necessário na guerra, a eliminação de 2 importantes agentes do inimigo. Quando Lord Indrat explicou o que ia acontecer com Elenoir, entretanto, eu não posso mais me permitir assentar preguiçosamente enquanto Agrona expande seu controle sobre os menores. A lacria era um sacrifício que eu estava disposto a fazer, permitindo que ele se mantivesse ocupado com seus vira-latas e experimentos, mas sua expansão contínua para Dikaten não vai ser permitida, especialmente agora que ele, de alguma maneira, teve sucesso em criar uma arma de poder incalculável através da reencarnação. Dikaten é apenas um trampolim em direção a Efetous, e eu me recuso a deixar aquela cobra traidora trazer essa guerra para cá. Por gerações, nós trabalhamos para ter certeza que Dikaten pudesse revidar contra Agrona, mas eles falharam. Nós não vamos nos sacrificar para mantê-los vivos. O que nós vamos fazer é mandar uma mensagem que Agrona não pode ignorar. Até agora, ele usou menores como um escudo, mantendo suas vidas como reféns para proteger a sua própria. Não mais. Se a escolha é entre dar a ele o poder para se mover contra nós ou destruir o mundo, então nós vamos ver isso tudo queimar. Vinson foi o primeiro a dar um passo à frente, curvando-se tanto que ele poderia ter beijado os pés de Lord Indrat. Eu me voluntário para essa honra, meu lord. Eu darei o primeiro golpe. Lord Indrat não sorriu, mas havia uma luz vitoriosa em seus olhos. Você vai continuar a servir seu papel como guia e protetor, Vinson, mas você não vai balançar o machado que está para cair. Não, há apenas uma entre nós que é capaz de usar a técnica devoradora de mundos. A técnica secreta do clã Tiestes é o passo da miragem, uma habilidade que nos fazia combatentes sem rivais, mas tempos atrás, quando os Azuras frequentemente guerreavam entre si, nós tínhamos outra técnica, tão poderosa e devastadora que seu uso foi proibido quando os 8 grandes se formaram, e não foi mais ensinada, exceto a um estudante em cada geração. O que me fazia o único membro vivo do clã Tiestes com o conhecimento que Lord Indrat precisava. A técnica devoradora de mundos permitia ao conjurador canalizar uma quantidade incrível de mana, compactando-a até que as partículas individuais começassem a explodir, causando uma reação em cadeia que se espalharia para a mana atmosférica e continuaria até que não sobrasse nenhuma partícula da própria mana purificada do conjurador, causando destruição sem precedentes. Essa técnica é proibida, Lord Indrat. Um dos líderes do clã Tiestes insistiu com raiva. Conhecimento da devoradora de mundos é mantido vivo para que nosso clã nunca se esqueça dos horrores do poder sem limites. Esse momento é exatamente a razão pela qual a técnica foi ensinada a um membro jovem talentoso de seu clã desde o tempo imemorável, sendo que eu mesmo comandei isso, como vocês podem se lembrar. Embora houvesse resmungos do meu clã, ninguém mais desafiou Lord Indrat quando ele me convocou para ficar ao lado de Vinson.
General Aldir, eu te convoco agora para provar sua lealdade. Você e Vinson vão viajar para Dicatem, para a terra florestada de Elenoir, e localizarão a foice alacriana Nico e a princesa elfa Tessir Alite, ou seu corpo físico, e vão ativar a técnica devoradora de mundos. Deem minha mensagem para Grona, e tirem dele sua nova arma no processo. Naquele momento, eu senti algo dentro de mim quebrar, algo que eu pensei que tinha sido inabalável, a fundação na qual minha identidade completa como servo do clã Indrat foi construída. Ajoelhando-me, eu corri meus dedos pelo vazio cinza e seco que eu havia criado quando eu segui o comando de meu Lorde, um comando que eu sabia que era errado no momento que ele foi dado, mas recusar teria arriscado o futuro de meu clã inteiro. Lord Indrat não hesitaria em promover um dos outros, mais servis, clãs do panteão para os 8 grandes, e rotularia o clã Tiestes como herege. Mesmo assim, nossa falha em destruir os reencarnados havia traído a ira dos Indrat. Nós não tínhamos antecipado que eles tinham qualquer método para se teleportarem tão rápido para longe, e o Windson havia se deixado levar ao brincar com a criança raivosa de cabelos pretos. E ainda assim, a ira do Lorde caiu sobre mim. Não se lamente, Aldir, eu disse a mim mesmo. É inapropriado para um membro dos Tiestes. Meus dedos continuaram a correr pela grossa camada de um cinza vazio, e eu me encontrei examinando os ressaltos e dobras da paisagem em busca de alguma lembrança do que esse lugar havia sido, uma árvore caída, a ruína de uma casa colapsada, até os ossos carbonizados de um dos milhões de vidas que eu extingui. Contudo, a técnica devoradora de mundos não deixava nada, sem sinal de que esse lugar algum dia foi uma floresta linda habitada por milhões de elfos. A combustão de mana destruía absolutamente. Não, ainda há algo aqui, eu pensei, olhando para o ar nebuloso como se esperasse ver as partículas de ametista de éter suspensas nas nuvens de cinzas fumegantes. Embora eu não pudesse ver, eu sabia que estavam ali, ao meu redor, imperturbadas até mesmo pela técnica devoradora de mundos. O pensamento me deu um pouco de paz, que foi perturbada imediatamente de novo. 2 figuras estavam se aproximando à distância, me tirando de meus pensamentos sem saída. Mesmo quando eles me alcançaram, eu não me levantei, não me virei para olhá-los. Em vez disso, eu peguei um punhado de cinzas e deixei correr pelos meus dedos para ser levada pelo vento. De volta novamente, Lord Aldir. A voz confiante e fria disse. Você tem vindo aqui frequentemente desde, bem, você sabe. Embora me irritasse saber que eu estava sendo vigiado, eu não estava surpreso. Meu ato havia resetado a balança de poder em Dicatem, enviando um tremor de terror através de cada alacriano no continente. É claro que alguém foi encarregado de vigiar a terra devastada, mas escolheram aparecer agora? Eu me perguntei, ainda de costas para eles. Dizem que 10.000 alacrianos morreram aqui. Ela continuou, seu tom impossível de ser lido. Mas nós 2 sabemos que é apenas uma fração das vítimas. Os 2 estavam de pé a uma certa distância atrás, só perto o suficiente para falar sem gritar. A mana dele se destacava como um oásis no deserto, já que a atmosfera aqui ainda estava sem. É com confiança ou ingenuidade que você ousa se revelar para mim aqui, foi-se. Minhas palavras não continham ameaça, meramente uma observação. Eles sabiam que eu poderia me mover através deles sem mais esforço do que limpar uma teia de aranha, não havia necessidade de ameaças. Eu sei que o genocídio o deixa um pouco irritado, Lord Aldir, mas não fui eu quem ordenou a morte de milhões de elfos inocentes. Ela respondeu, zombando gentilmente, desprovida de qualquer medo. Você acha que ele considerou o que o ato faria com você, Azura? Talvez ele tenha feito isso, mas de qualquer forma, se uma espada quebrar, você simplesmente forja outra, você não lamenta a perda de aço. Então, voltei meus olhos para ela. Para seu crédito, ela não vacilou, embora o mesmo não pudesse ser dito para seu retentor. O que você quer,
Ceres. Eu meramente quero conversar, Aldir. Compartilhar algumas palavras, na esperança que você vai ouvi-las. Ela sorriu, mas não era zombaria ou diversão, apenas tristeza. Se eu estou certa, nesse momento Queses está bem ocupado girando sua rede de mentiras, convencendo os cidadãos de Catem que foram os Vritra que fizeram isso. Ela acenou com uma mão para a desolação, fazendo com que os pobres tolos nem mesmo saibam quem está realmente os matando. Estrategicamente seria o movimento certo, embora arriscasse quebrar a pouca força de vontade que os dicateanos haviam restante. Para prevenir isso, Vinson estaria trabalhando com seu comandante Virion, um dos poucos menores que eu pensei que tinha qualquer habilidade de liderança de verdade, para ter certeza que isso não aconteceria. Mas quem você pensa que matou mais pessoas de Dicatem nessa guerra? Ceres continuou, inclinando a cabeça para o lado e tocando os lábios com um dedo. As forças de Agrona mataram. O quê? 20.000? 50? Mas Queses, bem. Mortes que se tornaram necessárias pela traição contínua de Agrona. Eu disse, repetindo as palavras de Vinson quando compartilhei esse mesmo pensamento em confiança após a destruição de Elenoir. Era irritante ter aquela vira-lata Vritra jogando as mesmas palavras em mim agora. E a Lord Indrat para você. Você parece ele quando fala. Ceres disse quietamente, cravando a ponta da bota nas cinzas. Eu levantei meu queixo e fiquei de pé, deixando minha forma se expandir até que tivesse quase o dobro da altura dela. O retentor tentou ficar na frente de sua foice, mas ela o parou com uma mão em seu ombro. Eu fico orgulhoso de parecer como o grande Lord Indrat, e eu não vou ser criticado por gente como você, mestiça. Ela balançou sua cabeça. Eu não quis dizer Queses. Você parece com Agrona. Com desdém, convoquei Silverleague, que parecia um florete longo e fino brilhando com a luz da lua, e apontei para o coração de Ceres. Você exauriu minha paciência, Ceres. Eu posso cortar vocês dois agora mesmo, e não há uma alma em centenas de quilômetros para arriscar danos colaterais. Eu me arrependi de minha escolha de palavras imediatamente quando Ceres me deu um olhar sarcástico. Você já deu um jeito nisso, não deu, Aldir? Ela perguntou ironicamente. O retentor deu a ela um olhar com medo, como se ele pensasse que ela estava forçando sua sorte. Mas isso é tudo que vocês todos são agora, Panteão? Um executor? Assassino? Um robô fiel, desprovido de empatia ou da habilidade de pensar por si mesmo? Por que ela não teme você, Aldir? Eu me perguntei. Por que ela sabe que você já está farto da morte? A resposta ressoou das profundezas da minha mente. Eu cerrei meus dentes e liberei Silverleague. Se você espera que eu abandone Lord Indrat por Agrona, você está. Indrat, Agrona. Agrona, Indrat. Ceres passou a mão ao longo do comprimento do chifre curvo. Você fala como se eles fossem os únicos dois seres do mundo, como se não houvesse escolha a não servir um ou outro. Eu zombei. Então esse era o plano da vira-lata? Estabelecer-se como algum tipo de rainha da oposição ao Lord Vritra? Essa é uma guerra de dois lados. Todos devem escolher um lado, até você, Ceres. Será mesmo? Uma tempestade assolou os olhos escuros da foice enquanto ela retribuía meu olhar. Se o mundo é uma moeda, Agrona está de um lado, Queses no outro, então outra pessoa girou a moeda, e não importa como ela caia no chão, qualquer que seja a face que fica para cima, vai ser aquela outra pessoa que estará olhando para baixo. De quem você está falando com tamanha reverência? Eu perguntei, de alguma maneira irritado pelo seu comportamento. Quem você acredita que poderia rivalizar esses dois, que são considerados grandiosos mesmo entre os Azuras? A Vritra meio-sangue sorriu timidamente. Oh, você o conhece bem, Aldir,
talvez até melhor do que eu. Um certo mago humano com uma tendência para morder mais do que pode mastigar. Meus olhos se arregalaram, todos os três, conforme minha mente voltou aos momentos antes de eu finalizar a conjuração da Devoradora de Mundos, quando eu senti uma presença extraterrestre me observando, quase como se uma divindade maior, um Deus verdadeiro, tivesse chegado para testemunhar meu momento mais miserável e me julgar por ele. Eu não sabia quem podia ter sido na hora, mas agora. Arthur Levin. Ceres Vitra. Eu estava cuidadosamente otimista enquanto eu devolvia o estranho olhar de 3 olhos do Azura. Siuri estava de pé de forma protetora ao meu lado, se preparando com mais força do que uma mola, mais do que pronto para dar sua própria vida por mim se fossemos atacados. Embora a conversa tivesse ocorrido exatamente como eu esperava, eu ainda não estava pronta para virar as costas para Aldir. Em vez disso, ficamos assim por algum tempo, ele olhando para mim com uma expressão que eu esperava que fosse pensativa, eu olhando de volta tão placidamente quanto eu poderia, dada sua aura paralisante. Eu sabia que era arriscado vir até Elenoir sem a aprovação do Alto Soberano e me revelar para o Azura, e até me senti um pouco mal por entregar a sobrevivência de Arthur aos Azuras também. Mas o garoto precisava de um empurrão. A Grona tinha seu novo bicho de estimação, e só seria uma questão de tempo até que ele decidisse usá-la. Se Arthur demorasse muito correndo pelas Relictons brincando de fazer um bolinho com a jovem Caera Denoir, ou se escondendo sob o disfarce de Professor Grey. Na Academia Central, o conflito crescente entre os Vritra e Feltus arruinaria tudo. Finalmente, Aldir soltou uma respiração pesada, metade zombaria irritada, metade suspiro cansado do mundo, e encolheu de volta às proporções normais. Sem palavras, ele ergueu a mão, conjurando um portal de opala negra, e desapareceu com uma onda repentina de mana. Uma respiração aguda escapou dos meus pulmões enquanto eles esvaziavam. Eu olhei para minha mão trêmula, então fechei um punho apertado em frustração. Recusei-me a tremer de medo, apesar da lacuna de poder entre o Azura e eu. Ele vai contar a Indrato sobre Levin? Siuri perguntou enquanto estendia a mão para atrair as poucas partículas de mana remanescentes do feitiço de Aldir. De imediato, não. Respondi, analisando minhas palavras da mesma forma que analisava meu conhecimento sobre o Azura. Ele vai refletir sobre o que dissemos, agonizando sobre o motivo de termos compartilhado essas informações, com medo de que possa ser um truque ou uma armadilha. Então, eventualmente, seu senso de dever vai superar sua preocupação, e ele vai contar a Indrato. Exatamente como nós queremos. Um sorriso lento se espalhou pelo meu rosto enquanto eu considerava nossa situação atual. Meus planos continuavam avançando, mantendo-me um pouco à frente da guerra, mas o reaparecimento de Arthur Levin como misterioso ascendente Grey foi um coringa bem-vindo. E com minha protegida tão convenientemente colocada ao seu lado, bem. A Grona vai nos matar se ele descobrir sobre esse encontro. Siuri disse quietamente. A Grona não consegue ver atualmente além das paredes do Taegrin Kaelum, Siuri. Eu respondi suavemente, dando uma cutucada no ombro do meu retentor. Ele só tem olhos para ela agora, pelo menos até que ele decida se toda essa aposta de reencarnação valeu a pena. E se ele decidir? A voz de Siuri carregava uma pitada de nervosismo que eu não estava acostumada do retentor robusto. Eu imagino que ele vai ficar significativamente menos cuidadoso com suas foices e seus retentores. Eu respondi. Houve um breve silêncio. Então, Siuri xingou. Pelos chifres do soberano. É assustador aqui, não é? Sem mana, sem barulho, sem uma pitada de vida. Isso. Eu disse, colocando meu braço entre o dele. É como nosso mundo vai se parecer se a Grona e Kézis fizerem o que querem. A Grona ficará feliz em receber Efeltus em troca de Alacria e de Catem, e Kézis está disposto a reconstruir a vida aqui das cinzas, se for necessário.
Um arrepio percorreu meu retentor com minhas palavras enquanto ele olhava ao redor da devastação vazia. A Grona não deixaria isso acontecer de verdade com a Lacria, deixaria? Eu bufei indelicadamente. Se, em troca, ele pudesse governar todos os outros clãs Azura, ou destruí-los e tomar Efeltus para os Vritra, então você sabe bem pra cacete que ele faria. O que é um mundo mortal em troca da terra das próprias divindades? Mas há uma coisa que eu nunca entendi. Siuri admitiu, diminuindo um pouco para que eu tivesse que soltar seu braço. Eu virei para encontrar seu olhar estável e sério. Por que um humano? Ele é forte, sim, mas ele apenas viveu tempo suficiente para crescer em força por sua causa. O que é tão importante sobre ele? Eu flutuei para o ar e me dirigi para o sudoeste, em direção a Dav. Mesmo agora, eu não consigo dizer qual vai ser a parte de Arthur Levin em tudo isso. Ele é uma anomalia, uma força de mudança. Eu senti isso no momento que coloquei meus olhos nele. Em um mundo que divindades têm a força para varrer países inteiros do mapa, um humano não deveria importar. Até você e eu somos uma onda no mar de poder ao lado de seres como os Azuras. Foi a Mana que me disse, Siuri. A maneira que parecia ser atraída para ele, como se estivesse esperando seu comando, como se ele estivesse mudando a realidade sem mesmo tentar. Ele não apenas se moveu pelo mundo, o mundo mudou para acomodar sua passagem.